E aí, Bom dia, bom? tudo Tá jóia? escutando? Tô escutando. Tá me Fala ouvindo aqui. bem? Ó, Elisângela, tá escutando aí? Como é que tá o áudio aí, Elisângela? Deu um joia. Ah, deu um joia aí? Viu aí? Eu não vi, não. Muito bem. Estamos aí com 5 minutos ainda. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter aí a nossa live sobre transação. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar o tema. Como estão as coisas aí, Léo? Tudo bem? Tudo jóia, né? Na medida do possível para todos nós, né? Mas tudo Como beleza. é que, como é que a PGFN tá? Vocês estão trabalhando? Home office normal? Vocês estão tendo que ir lá de vez em quando? É, não, a gente tem feito, pelo menos eu, o setor que eu trabalho, a gente tem aquela VPN, né? Que é para a gente acessar a intranet Aham, da PGFN, os processos são distribuídos. E o resto, PJE, certificação digital, reunião pelo Zoom. Então, a gente tem evitado ao máximo de estar lá. A gente tem trabalhado mais entendi. fisicamente. Com o setor que eu trabalho, os processos são 99% são processos eletrônicos, a gente teve só aumento de carga de trabalho porque a gente não trabalhava com processos físicos, né? Então veio uma avalanche de processo. Agora deu uma diminuída, mas eu acho que na hora que terminar os prazos de prorrogações, pode ter outra avalanche de processo. Imagino que vocês tiveram também muitas dessas medidas judiciais buscando postergar o pagamento do tributo e tudo mais, né? Principalmente as medidas antes das portarias, antes das medidas todas, né? De É, postergar o pagamento, né? Ali acho que deve ter tido um volume grande, né? ali foi um massacre, viu? Porque era um período que assim, eu, pelo menos, nunca gostei, nunca tinha pensado em trabalhar de maneira remota. Então, sabe aquele período que você está adaptando o computador, configurando Aham. VPN, configurando token, e aí aquele mundo de processo, foi um período terrível, viu? Mas agora Março, tá abril, melhor. exato, né? Tendo que Foi fazer pesado. agravo, ATM, Nossa, foi um inferno. imagina. E com Isso aí você, para você tá nós indo. também. Eu sei que ia ter todo dia para São Paulo, como é que tá? Eu tô aqui em Belo Horizonte, só em casa. O escritório todo home office. Todo mundo home Ainda não. office. São muitas pessoas, né? É difícil você organizar isso tudo de forma que fique seguro, para que viabilize, né, o trabalho de todo mundo, mesmo fazendo rodízio. E além disso, tem funcionado muito bem, né? Todo mundo trabalhando bem, o escritório tem uma boa estrutura, então tá tudo, está tudo na nuvem, então conseguimos trabalhar bem, né? E com o cliente também, né? O pessoal que a gente lida e tudo mais também está de home office, acaba que é reunião, como você falou, com Microsoft Teams ou Zoom, né? E vai lidando com essa nova novidade, né? E Né? cá estamos agora também, É. fazendo uma. Tô Eu, vendo a turma que entrou, um grande amigo meu, contemporâneo de faculdade, Felipe Martins Pinto, entrou, nosso conselheiro federal da OAB, Leonardo, Uric, estamos cheios de conhecido aí na live. eu trouxemos uma pessoa muito estimada que é você hoje para falar no IF. O IF sempre Mas, com grandes eventos. não, mas eu acho assim, muito legal, né, a Procuradoria ter estar aberta aí para conversar, né, você ter essa liderança aí na Procuradoria, junto com o Luciano, junto com outros procuradores, aí, o Túlio. Isso é muito bom, fazer esse intercâmbio, senão fica um monólogo, né, não fica diálogo, fica uma coisa só, sempre uma posição única, um lado, uma forma só de pensar. Isso eu já acho que é muito ruim, né? Sempre foi muito criticado, né? Mas é importante termos aí você, outros procuradores aí que estejam aí, né? Abertos para o diálogo, abertos para cooperar, colaborar. Eu acho isso muito válido, muito Né? E, importante. e o IF sempre teve essa postura, né, de
de não polarizar ou de tensionar só uma das partes, né? Sempre foi bastante aberto, né? Desde o Bacana. início ali, sempre, né? Sempre foi, aí na medida possível aí também, né? A magistratura, quando pode colaborar, né? Quando né? Pessoas ali que muitas vezes participam, muito legal isso. Muito bem, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso evento de hoje. A ideia era fazer uma live aí sobre a questão recente da transação tributária, sem tanto entrar nas suas particularidades, nas suas né, situações casuísticas ali de requisitos, algumas coisas tão específicas, mas mais discutir o tema, mais discutir o Instituto. E aí nós trouxemos aí o nosso colega e amigo Leonardo Alvim, procurador da Fazenda, aí, muito atuante, que às vezes nos encontramos em casos por lados distintos, mas ele tem sido sempre muito atuante, colaborador aí com o IF, com outros institutos, cara que tem sempre interessado, sempre um grande pesquisador aí do direito tributário. E aí, justamente, fizemos o convite a ele, Marciano fez o convite a ele sobre a possibilidade de fazermos esse evento, justamente para tentarmos aí pensarmos, né, pormos aí dúvidas, né, alguns questionamentos, algumas considerações sobre esse instituto que é muito novo. Né? A transação tributária ela é algo que vem sendo debatida há muitos anos na doutrina. Nós tivemos um momento ali de um projeto de lei em 2008, 2009, em que a própria AGU estava envolvida, a professora Helena Torres também foi um dos autores desse projeto de lei no passado, mas era um projeto de lei que era amplo, talvez tivesse alguns pontos ali bem controvertidos, e era um projeto de lei atrelado a uma execução fiscal administrativa, que eu acho que fez com que isso também ele ficasse sempre... não tivesse o deslanche que teve agora esse recente. Né? E interessante que a transação veio das duas vezes, né? Tanto aqueles projetos de lei de 2008, 2009, quanto o do ano passado, com a medida provisória, que converteu aí na MP do contribuinte legal. Foram medidas tratadas ou medidas iniciadas pelo governo federal. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Apesar da transação ser algo basicamente que veria ali muito o interesse do contribuinte, na medida que seria uma forma de solução de conflitos, as medidas legislativas vieram por parte do governo. Então é importante nós termos ali alguma ideia, né, de por que o governo buscou investir nessa questão da transação tributária. É certo que o governo federal vem ao longo dos anos aí fazendo medidas, né, ajustes, buscando melhorar a satisfação do crédito tributário. Nós tivemos ali o protesto da CDA, depois nós tivemos a questão da verbação pré-executória, enfim, medidas que buscam melhorar a recuperabilidade do crédito tributário e diminuir também, por outro lado, o volume de execuções fiscais. Nós tivemos o RDCC também, né? Algumas medidas ali, o próprio Código de Processo Civil também, com essa questão do negócio jurídico processual, enfim, sempre algumas medidas buscando melhorar a recuperação do crédito tributário e diminuir a litigiosidade, ou melhor, diminuir o número de processos, principalmente as execuções fiscais, né, no âmbito do Poder Judiciário. E agora nós temos essa figura aí da transação. Né? E queria saber aí do Léo justamente um pouco sobre esse histórico aí, sobre esses debates, sobre o que levou o governo a propor essas medidas e o que eles têm sentido ali como procurador, como pesquisador, essa evolução. Né? Hoje é o último dia de adesão em duas modalidades de transação, ou seja, nós já tivemos 6 meses aí, né, de transação. Ainda espero que no segundo semestre tenhamos aí os números, as estatísticas, o que isso representou, se foi exitoso ou não, o que pode ser objeto de aperfeiçoamento ou não. Acho que no segundo semestre nós teremos esses dados. Mas gostaria de ouvir dele aí nesse começo aí do nosso encontro, justamente essa ideia, né, que chega ao final numa transação bem diferenciada, que é essa das questões de contencioso, né, em que, por meio da portaria 247 do Ministro da Economia, aí, o que ele acha que isso aí pode
gerar ou dar, né? Qual talvez seja o feeling dele de evolução. Obrigado, Léo, mais uma vez por participar aí do nosso evento. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pela apresentação. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje conversando com vocês pelo IF, né? Então agradeço o convite do IF, professor Marciano, o Léo, que a gente já fez vários eventos, né, Léo? Comuns, e é sempre muito bom a gente participar de eventos. A gente fez eventos aqui em São Paulo e é um grande conhecedor, principalmente de arbitragem também, né? Que é um tema que ele é doutor. Elisângela, que também está super envolvida na organização desse evento, né? Obrigado a Elisângela pelo convite também. Então, para mim é uma grande satisfação. Sobre a transação, o que eu pensei em termos de organização da minha exposição? Primeiro, falar um pouco sobre, como o Léo mencionou, e ele colocou muito bem, sobre esse histórico da transação, de onde viemos e onde estamos hoje, para onde a gente deve caminhar em termos de transação. Depois vou falar um pouco sobre a transação da dívida ativa, especificamente, depois eu passo para uma análise sobre a transação de contencioso, para depois a gente trocar ideias e continuar essa abordagem. Bom, vamos lá. Eu acho que o Léo foi muito feliz quando ele mencionou, ele fez o resgate daqueles projetos de 2009, que eram o PL 5.080 e 5.088, que foram propostos pelo então Procurador-Geral da Fazenda Nacional e depois Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams. O Adams era um grande entusiasta da transação, isso lá pelos idos de 2009, e ele fez dois projetos, na época, muito ousados, que eram os projetos de transação administrativa e o projeto de execução fiscal administrativa. E naquela época, eu me lembro que esses projetos chegaram a tramitar sob regime de urgência no Congresso Nacional. O Adams, ele gozava, a gente pegando o resgate de percepção de prestígio político de um advogado-geral da União ou de um procurador-geral da Fazenda Nacional, talvez o Adams tenha sido um dos que mais tenha tido esse tipo de prestígio. Então, mesmo ele sendo entusiasta daquela medida, se esforçando bastante, talvez em 2009 não fosse o momento, porque a instituição PGFN ou as instituições não estavam preparadas para a gente ter uma medida de transação, acredito eu, naquele momento. Passam-se 10 anos e hoje a gente volta com essa questão da transação. Como que surge essa questão da transação? Em 2018, o relator do mesmo projeto, que hoje é o relator do projeto de transação do PL 5.080, convidou a própria PGFN para fazer o resgate daquele projeto e sugerir, se entendesse cabível, algumas determinadas alterações. A PGFN se reuniu, ela fez um grupo de trabalho em cima desse projeto do PL 5.080 do Adams, fez algumas alterações em cima delas, propôs alguma coisa, e não sei por que questões políticas esse projeto acabou não avançando no Congresso pelo projeto que lá estava. O tempo passa, foi 2018, quando chega 2019, a equipe econômica do Ministério da Economia, nós temos um procurador que integrava a equipe econômica do Ministério da Economia, ele propõe isso, faz o resgate dessa mesma discussão, dessa mesma alternativa para resolução de conflitos, e aí esse projeto volta à tona, ele pega grande parte desse trabalho, desse grupo, que o grupo de trabalho desenvolvido tinha feito, e faz um encaminhamento de uma proposta de medida provisória que não sai da PGFN, sai do próprio Ministério da Economia, via Secretaria Executiva, mas não sai da PGFN, mas aproveitando esse trabalho que havia sido feito pelo grupo de trabalho, que acabou resultando na medida provisória 899. De principal modificação daquilo que foi encaminhado, aquilo que era proposta do grupo, é a transação de contencioso, que realmente não existia e surgiu como novidade, mais para frente eu vou abordar. Aí surge essa medida provisória 899, a PGFN ela teve a preocupação de não fazer a regulamentação enquanto essa medida provisória não fosse aprovada, porque dali surgiram várias e várias alterações, ou melhor, propostas de alterações na MP 899. Então, houve por bem a PGFN aguardar o momento de sua aprovação, se fosse o caso. Essa medida provisória ela tinha um texto. No relatório
feito pelo relator da medida provisória, surge um novo texto com algumas alterações. Depois desse relatório, feito pelo relator da medida provisória, mais ou menos numa quinta-feira, o plenário da Câmara vota um outro texto diferente, aí já a gente no meio da pandemia, sessões virtuais, e numa terça-feira seguinte o Senado aprova esse texto que tinha sido aprovado no plenário da Câmara, é submetido à sanção ou veto presidencial e o presidente da República sanciona na sua integridade o projeto de lei de conversão que acabou resultando na Lei 13.988, que é a lei de transação que a gente tem hoje. Então, mais ou menos, esse é o histórico de uma proposta que surge lá atrás, talvez a PGFN não estava preparada, volta em 2018 e acaba acontecendo em 2019 essa regulamentação da transação. Feita essa abordagem, sai a lei 13.988, a PGFN passa a fazer as regulamentações. A primeira que ela faz é o edital número 1, né, que é a chamada transação por adesão, e nesse edital 01 do ano passado, que como o Léo lembrou, o último dia de prazo para adesão é hoje, se não houver outra prorrogação, hoje é o último dia de prazo, e o que ela faz? Ela dá um prazo maior para todo mundo fazer o pagamento do tributo, que passa a ser de 81 meses ou de 142 meses, dependendo do tipo de empresa. 81 meses para as empresas ordinárias, para as empresas comuns, e 142 meses se for uma microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, empresa de recuperação judicial e outras empresas. Então, você passa por 81 e 142. Então, essa primeira medida, ela é uma medida que não veio vinculada a nenhum tipo de desconto, seja de juros, seja de encargos legais ou qualquer outro tipo de coisa, é só uma postergação de prazo de pagamento de tributo, mas muito importante que melhora o parcelamento ordinário que vem previsto na 10.522, que é apenas de 60 meses. Mais recentemente, ou seja, mais especificamente nesse mês, houve a apresentação de outras propostas. Então, primeiro, houve a apresentação da portaria 9924, que é chamado da transação, que é chamada de transação extraordinária. Essa transação extraordinária ela é de 14 de abril de 2020 e ela veio com outros itens. Então, essa transação chamada de transação extraordinária, ela faz alguns tipos de descontos para empresas, principalmente que têm CNPJs inaptos ou empresas que não estão em atividade e que também está previsto o prazo de adesão até hoje, que é o último dia, caso não haja nova prorrogação. No dia 16 de junho, duas novas portarias são editadas. Então, primeiro a gente tem a portaria 14.402, e nós temos a portaria 247. A portaria 14.402, ela é a portaria que talvez agora ela venha a ser a portaria com caráter de definitividade maior. Que essa portaria, ela 14.402, ela aproveitando a redação da lei que fala de créditos irrecuperáveis ou de baixa recuperabilidade, ela regulamenta os critérios necessários para uma empresa ser considerada como tendo créditos irrecuperáveis ou de baixa recuperabilidade, que daqui a pouco eu vou discorrer um pouco sobre eles, e também dá prazos para pagamentos que são diferentes daqueles do parcelamento ordinário 10.522, que passam a ser de 72 ou de 133 meses pela portaria 14.402. A portaria 247, ela vem regulamentar um outro tipo de transação, que é chamada de transação de contencioso, que daqui a pouco também eu vou fazer uma abordagem específica. Então, em termos de histórico, é isso. A gente tem lá atrás o PL 5.080, que não é aprovado. Há uma tentativa da Câmara, em 2018, a resgatar esse PL 5.080. Não avança, mas junta-se um grupo de pessoas para pesquisar, se debruçar, estudar novamente. E, em 2019, a equipe econômica do Ministério da Econômica resgata esse determinado projeto. E com o resgate desse projeto, a partir do resgate desse projeto, surge essa medida provisória, que surge na lei de transação, e aí a gente tem esses editais, desde o edital número 1, portaria 9924, portaria 14.402 e portaria 247, regulamentando com os prazos correspondentes. Então, em linhas gerais, mais ou menos é isso. Essas transações que existem hoje, a gente tem que fazer uma separação
que é uma separação muito rígida entre duas modalidades de transação que a lei traz. Existe um tipo de transação que é chamada de transação da dívida ativa da União. E existe uma outra modalidade de transação que é chamada de transação de contencioso. Aí a gente tem subdivisão de baixo valor, mas a gente pode chamar aqui genericamente de transação de contencioso. Eu vou falar primeiro um pouco sobre essa transação da dívida ativa da União. Primeiro, dizer o seguinte, por que essa transação ela é diferente do refis? Qual é a diferença? Por que isso aqui eu não posso chamar isso aqui de refis? É um novo refis? É diferente de um refis? Bom, primeiro, é muito diferente de um refis. Por quê? O que são chamados de refis, ou genericamente se convencionou chamar de refis, que são esses parcelamentos que eram chamados de extraordinários, mas na verdade viraram extremamente corriqueiros, são programas de parcelamentos com grande renúncia tributária que são concedidos de maneira linear. O que é um programa feito de maneira linear? Ele não olha individualmente a capacidade de pagamento da empresa, a situação financeira e econômica da empresa. Ela menciona determinados percentuais de descontos indiscriminadamente para quem tem débito. Então, o critério objetivo para esses parcelamentos excepcionais é: tem débito? Tem. Tendo débito, eu não quero saber o que levou você a ter aquele débito, sua administração tributária, o que ocasionou você ter aquele débito, sua capacidade de recuperação, você vai ter descontos, e são descontos extremamente genéricos. Esses são os chamados refis. E esses parcelamentos, eles sempre foram muito criticados por todos os órgãos de controle. Então, existe, por exemplo, um relatório da Controladoria Geral da União, existem relatórios do Tribunal de Contas da União, a própria Receita Federal já chegou a emitir nota, todas elas contrárias à edição desses parcelamentos, que são parcelamentos excepcionais. A gente lembra que teve primeiro a Lei 9964, que surgiu aquele Refis 1, depois a gente passou para 10684, que a gente pode, do PAS, que é o Refis 2, algumas pessoas dizem. A gente passou para a MP 303 em 2006, que foi chamada de PAEX. A gente teve a Lei 11941 com sucessivas reedições. E isso, aí a gente fala, não, no período que economicamente talvez a gente estivesse bem. Mas quando chega 2015, a gente foi afetado com a grande crise econômica, déficits fiscais que chegaram a 160 bilhões de reais, e a gente viu o Congresso Nacional emitindo parcelamentos excepcionais num período que o país não podia perder dinheiro. Então, a gente teve, por exemplo, de 2016 para cá, a gente teve primeiro o PRT, que era o Programa de Regularização Tributária, a gente teve o PERT, a gente teve o PRR do Rural, a gente teve o PREM, que é o Programa de Regularização de Estados e Municípios, isso com um país com déficit fiscal de 160, 180 bilhões de reais, não conseguindo fechar as contas, e você concedendo parcelamentos para empresas que não tinham necessidade de ter um tipo de parcelamento. Porque esses programas, eles dizem mais ou menos o seguinte: olha, você tem débito? Pega um percentual do seu faturamento ou pega o valor consolidado e divide. Eu não quero saber o que levou você. Às vezes até já era uma programação sua não pagar e esperar um parcelamento desse para ser beneficiado. Não quero saber, você vai ser beneficiado com esse tipo de coisa. Seu setor está explodindo de ganhar dinheiro, não tem problema, eu vou te dar esse determinado benefício independente desse tipo de situação. Então, esses programas excepcionais, eles consistem em programas mal avaliados pelos órgãos de controle e programas que resultam numa enorme renúncia tributária num país que não pode fazer nenhum tipo de desperdício de dinheiro. Então, essa transação, na parte que concerne a dívida ativa, primeiro, não pode ser confundido com o refis, porque não é um programa que concede descontos que sejam descontos lineares. A gente teve um primeiro edital que faz uma prorrogação de prazo, mas é uma prorrogação de prazo sem descontos. O programa que hoje existe de transação, que oferece descontos progressivos, ele leva em consideração a capacidade de pagamento ou de recuperabilidade do crédito tributário. E aí a gente tem que linkar com aquilo que eu disse, que é o desenvolvimento institucional da PGFN. A PGFN, em 2009, quando surgiram os primeiros projetos de lei, na minha avaliação, não tinha maturidade institucional para estar fazendo o que teve aqui hoje. Léo lembrou bem, a PGFN teve em 2016 o rating de créditos tributários, você teve o RDCC, depois você avança
para uma outra etapa, que é a etapa de você fazer ajuizamento seletivo de execuções fiscais, seletivo de redirecionamento de execuções fiscais. Você parte para uma parte, você ter discussões ou revisão de débitos inscritos em dívida ativa. Então, tudo isso é numa evolução que hoje permite que o órgão consiga fazer uma boa análise de capacidade de pagamento e ranquear esses contribuintes em termos de critério de recuperabilidade de crédito tributário. Então, num momento como este, em que a gente tem esse desenvolvimento institucional, casa com esse projeto de transação, e esse projeto de transação diz mais ou menos o seguinte, no que estará valendo a partir de amanhã. Olha, vamos pegar aquilo que você tem somado de dívidas inscritas da União, vamos verificar todas as suas receitas e seus bens, seus ativos, vamos verificar se você consegue fazer o pagamento em 5 anos. Se você conseguir fazer o pagamento em 5 anos, seu crédito é passível de recuperação, então eu não vou te dar percentual de desconto nenhum. Agora, se eu pegar seus bens, se eu pegar seus rendimentos e aquilo mostrar que, comparado àquilo que está escrito em dívida ativa, em 5 anos você não vai conseguir pagar, eu vou considerar seu crédito como um crédito de difícil recuperação. E esse crédito de difícil recuperação, eu vou fazer um ranqueamento desse determinado crédito, vou te oferecer um contraditório e ampla defesa para você discutir se você foi bem ranqueado ou não, e depois disso eu te ofereço percentuais de desconto de acordo com a classificação específica do seu crédito. Então, a gente tem hoje uma forma de transação, primeiro, que não é para empresas que têm recuperabilidade de crédito tributário. Eu não estou oferecendo para bancos que têm capacidade financeira, eu não estou oferecendo para supermercados ou outros setores que talvez não tenham sido atingidos pela crise, eu estou oferecendo especificamente para empresas que verdadeiramente não estão tendo capacidade de fazer o pagamento. Seriam execuções fiscais, teriam dificuldade de recuperação e seriam... E hoje a gente tem esse programa que, a meu ver, é um programa inteligente, mas que no passado talvez não fosse possível de fazer implementação. Ele também teve uma preocupação especificamente com a Covid. Por quê? Porque assim, mas e em termos de Covid, houve algum tipo de preocupação? Houve. Por quê? Porque lá se menciona que o percentual de queda de arrecadação de 2019 para 2020, os 3 meses correspondentes, serão levados em consideração na conta para eu verificar sua capacidade de pagamento. Então, por exemplo, se nesses 3 meses eu tive 80% de queda de arrecadação, de 2019 para 2020, levando em consideração a queda percentual que eu tive nesses 3 meses, isso vai ser levado em consideração na sua capacidade de recuperação. E aí você vai ter um ranqueamento que levou em consideração sua capacidade de pagamento em termos de Covid. Mas se você não teve impacto nenhum, ou se em termos lineares você continuou com capacidade de pagamento, eu não vou fazer nenhum tipo de desconto para você fazer parcelamentos em termos de recuperação de crédito tributário. Então, a meu ver, é um programa, no caso de transação de dívida ativa da União, bem desenvolvido, com critérios extremamente objetivos, que mostram uma maturidade institucional enorme e que fazem com que a preocupação que hoje deve ser a principal preocupação de um gestor público, que é não ter desperdício de dinheiro, num momento em que o nosso déficit fiscal deve ser elevado esse ano a 1,1, 1,2 trilhão de reais, a gente tem um programa inteligente. Então, se eu fizesse uma mensagem, se eu pudesse dar uma mensagem para as pessoas, eu diria: não apoiem parcelamentos excepcionais. Apoiem a transação de dívida ativa da União por ser um programa inteligente, racional e individual de forma de recuperação de empresas, porque ele é especificamente para empresas que efetivamente demonstram uma dificuldade de pagamento de seus créditos tributários e não de maneira linear ou indiscriminada para toda pessoa, mesmo aquelas que não tenham necessidade nenhuma de ter algum tipo de benefício fiscal. Paralelamente a esses critérios, ou seja, a essa transação de dívida ativa, houve a implementação pela portaria 247 desse mês de um início de regulamentação da transação que é chamada de transação de contencioso. Essa transação de contencioso é uma outra coisa. Aí a análise é completamente abordagem. A minha abordagem é completamente diferente daquela que eu fiz em relação à transação de dívida ativa. Por quê? Na transação da dívida ativa, eu
só tem elogios quanto a tudo aquilo que eu acabei de mencionar. Transação de contencioso, ela ainda não existe. Então, muita gente pergunta, e a transação de contencioso? A transação de contencioso está na lei, não existe ainda, e ela é solta, apenas a gente houve a emissão pelo Ministério da Economia de uma portaria para a gente começar a fazer a regulamentação disso, que vai começar a partir de amanhã. Essa transação de contencioso, eu tenho algumas determinadas preocupações. E a comunidade tributária ou a sociedade civil, econômica, ela tem que ter muita atenção, muita preocupação com relação a essa transação de contencioso. Primeiro, pelo aspecto de ser uma transação que é uma transação inédita. O que eu digo de transação inédita? É que eu desconheço, e nunca alguém me disse que exista, qualquer tipo de iniciativa semelhante em qualquer país do mundo. Eu não conheço um país que faça transação de teses jurídicas. Ou seja, em geral, você fala o seguinte, a União vai dizer, olha, o meu critério jurídico é esse. Eu não vou transacionar com o meu critério jurídico. Se eu acho que minha tese jurídica é ruim, eu simplesmente abandono ou eu altero minha tese jurídica, mas eu não vou transacionar com teses jurídicas. Então é uma coisa inédita. Se é inédito, é algo que a gente tem que ainda ir tateando para ver uma forma de regulamentação que seja uma forma adequada de regulamentação, porque a gente não tem parâmetros de outros lugares para a gente fazer uma comparação do que seria uma boa regulamentação de transação de contencioso. O segundo é que eu tenho algumas preocupações relacionadas à transação de contencioso, que eu, por exemplo, não vejo sentido. Então, eu faço algumas críticas, algumas coisas que eu não vejo sentido por que está lá. Por exemplo, a expressão preferencialmente, a proposta deve vir de setores econômicos específicos. Não vejo muito sentido esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho uma tese de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, discussão sobre se eu tenho que tirar o crédito que está destacado na nota, se eu tenho que tirar o crédito devido, de FAO, que não está nem no crédito destacado, como a tese está surgindo. É uma tese que eu não vejo como de um setor econômico específico. É uma tese que é uma tese de todos. Ou eu tenho determinadas situações em que só um contribuinte, por exemplo, tem uma necessidade de transacionar crédito. Então, por exemplo, eu já vi um hospital de Porto Alegre, que é uma sociedade de economia mista, que tem uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal sobre imunidade. E ela é uma sociedade de economia mista que a União não reconhece imunidade. Mas no caso especificamente dela, ela tem 99, alguma coisa de percentual de sua sociedade pertencente à própria União e a situação é muito residual. Talvez pudesse ser um caso de transação, e eu digo que respeito a uma empresa especificamente. Então, tem algumas situações ali que eu acho que não ficaram da melhor forma. Por exemplo, lá diz que você tem que ter o interesse, tem que transcender o interesse das partes. Uma transação, às vezes eu tenho uma tese que está sendo discutida por uma empresa especificamente, pode ser um crédito de 100 bilhões de reais, que não vai transcendê-la, mas às vezes seria interessante você fazer uma transação com aquela determinada empresa. Acho que houve alguns erros técnicos nessa regulamentação, porque nessa transação, quando a gente diz que você transcende o interesse meramente das partes, a transação, a Lei 13.899, ela se aproveitou exatamente da redação que existe no Código de Processo Civil, daquilo que é repercussão geral, que é aquilo que ultrapassa o interesse meramente, exatamente na literalidade o que o Código de Processo Civil fala. Mas o Código de Processo Civil, num parágrafo abaixo daquilo que ele fala, ele diz que só pode falar o que tem repercussão geral é o Supremo Tribunal Federal e não outras pessoas. Então eu vou dizer ali que naquele caso só quando tiver uma repercussão geral que eu poderia fazer uma transação, isso não ficou claro. E na regulamentação que veio, diz o seguinte, olha, não, basta que ultrapasse uma única pessoa, ou tenho uns critérios de disseminada por alguns tribunais. Então, enfim, algumas coisas que eu acho que não seriam necessárias. Eu acho que o grande critério a ser discutido não são esses, mas o principal critério é o critério de vantajosidade. Eu tenho que verificar se a vantajosidade seja por parte da União, seja por parte do contribuinte. E aí é grande dificuldade. A regulamentação que teve foi uma regulamentação de procedimento e não de critérios. Então, hoje eu sei, por exemplo, que o secretário da Receita Federal, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria Executiva do Ministério da Economia, o Conselho Federal da OAB ou conselhos nacionais de classe
podem fazer propostas de transação. Mas os critérios especificamente para se fazer essa determinada transação ainda não vieram regulamentados. Deverão existir notas técnicas subsidiando esse tipo de transação ao Ministério da Economia, que devam ser oferecidas pela PGFN e pela Receita Federal sobre relação a essas teses. O que é a grande dificuldade, o que é a grande preocupação sobre essas transações de contencioso? Qual vai ser o critério que vai ser mencionado em relação a essas transações? Por quê? A gente tem um poder judiciário que é absolutamente imprevisível. Então, eu não consigo ter nenhum tipo de segurança jurídica no tipo de decisão. Então, na hora que eu coloco assim, eu vou fazer um percentual de desconto que seja relacionado à minha chance de êxito daquela determinada tese jurídica sem discussão, a meu ver, isso é muito imprevisível, é muito difícil você fazer esse tipo de prognóstico. Na iniciativa privada, por exemplo, você tem lá o CPC 25, em que as empresas fazem a análise de risco de demanda judicial, e a gente sabe que isso aí é extremamente vago, é extremamente chutado esse tipo de análise. E como a gente está tratando de dinheiro público, se eu tenho uma empresa, por exemplo, com crédito de R$ 1 bilhão, eu tenho que dizer que 1% são 10 milhões de reais. Então, se eu erro na minha análise de risco em 1%, ou seja, não, minha chance de êxito não é de 60%, ela é de 59%, 1% são 10 milhões para uma empresa que deve R$ 1 bilhão. Então, é muito dinheiro que está se adotado esse critério, que é o critério de previsibilidade do julgamento do Poder Judiciário. É muito difícil no Brasil, com o judiciário que a gente tem, que não é um judiciário especializado, a gente ter previsão de demanda ou de êxito de demanda. Outros critérios estão sendo discutidos ou podem ser discutidos. Então, por exemplo, um critério bom que está sendo aventado, ou que pode ser aventado, é, por exemplo, você pegar jurimetria e verificar o número de decisões judiciais. Então, eu posso fazer, por critério de jurimetria, pegar o número de sentenças, o número de acórdãos, seja de tribunais regionais federais, mensurar em número. Hoje em dia isso é possível, e mensurar em percentual de derrotas ou de êxito, conforme for a parte. E aí oferecer, dependendo do estágio que tiver a demanda e dependendo do volume que chegou lá, estabelecer critérios mais objetivos. Então, por exemplo, os 10% maiores de teses que chegarem a tribunais regionais, 10% de teses, eu vou oferecer desconto. Os descontos vão ser correspondentes ao percentual de êxito que objetivamente está tendo. Hoje, os critérios de jurimetria nos permitem fazer esse tipo de objetivação, que seria talvez interessante que se fizesse. Eu ouvi do Paulo Conrado, que é aquele juiz que o Léo conhece muito, lá da FGV de São Paulo, ele falou assim, olha, e ele é um juiz federal, ele disse, olha, eu acho que é impossível a gente fazer análise de êxitos relacionadas como que o judiciário vai se comportar ou vai julgar. Então, ele deu uma outra possibilidade. Qual que foi o critério que ele sugeriu? Tempo. Então, ele acha o seguinte, mensure, por exemplo, objetivamente, você sabe quanto que é o tempo que demora uma ação para julgada. Quanto que a União perde por não estar tendo esse dinheiro hoje que poderia ter daqui a 15 anos. Esse critério é objetivamente levado em consideração para você dar percentuais de descontos. Enfim, a minha impressão é que quem fez a proposta de transação de contencioso, pelo fato de não ter colocado os próprios critérios na lei, é porque também não estava seguro de quais seriam esses determinados critérios. E hoje a grande dificuldade que todos nós vamos ter é a dificuldade exatamente de objetivar os critérios para uma transação de contencioso. Eu vi recentemente que os conselhos nacionais de classe já estão se organizando para a formulação de propostas relacionadas à transação de contencioso. Isso é bom, mas também é preocupante. Claro que eles têm toda a legitimidade, todo o interesse em formular pretensões. O grande coisa que a gente tem que ter é blindar a PGFN de qualquer tipo, ou a Receita Federal, de qualquer tipo de pressão de caráter político que não seja vinculada a critérios puramente, estritamente objetivos para essa transação de contencioso. Não podemos chegar a uma transação de contencioso em que setores mais fortes ou mais organizados economicamente, consigam descontos maiores pelo maior poder político que ele tem. Eu te digo que hoje
pela PGFN que a gente tem, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional que a gente tem, pela adjunta de contencioso, eu digo com sossegadamente que isso é absolutamente impossível de acontecer. Nós temos hoje um órgão muito sério, muito maduro e dirigido por pessoas brilhantes, honestas, que é impossível. Mas a transação na lei, ela abre espaços para que em outros momentos ou em outras situações exista esse tipo de pressão que o órgão tem que estar blindado. Não podemos ter nenhum tipo de subjetivismo ou critérios de poderio econômico determinando critérios. O medo que eu tenho, e aí é muito importante as pessoas entenderem isso, e vamos supor que saia da PGFN uma regulamentação que as pessoas entendam como sendo uma transação tímida, que é um primeiro passo, talvez, que tenha sido dado. A gente tem que ter muito medo de um setor econômico chegar lá e falar assim, olha, eu sou um determinado setor econômico. Eu tenho aqui, de acordo com minhas entidades aqui, eu tenho um crédito em discussão com você de 100 bilhões de reais. Minhas empresas estão passando por um momento de extrema dificuldade financeira. Desses 100 bilhões de reais, eu ofereço para vocês 1 bilhão. O governo, sem dinheiro, quebrado, está louco para pegar aquele determinado bilhão ao invés dos 100 bilhões de reais. E aí há uma enorme pressão política para você aceitar aquele 1 bilhão ao lugar dos 100 milhões. Porque o político fala, olha, ao invés de eu ter 100 bilhões daqui a 10 anos, eu quero esse 1 bilhão hoje. É melhor esse 1 bilhão na mão do que 100 bilhões para o próximo governante. Então, ele tem todo interesse em fazer essa antecipação no recebimento do crédito. Para que isso não aconteça, é fundamental que existam critérios que, mesmo que não sejam talvez os melhores teses, que sejam estrita e absolutamente rigorosos essa transação de contencioso. Não podemos permitir de forma alguma qualquer tipo de valoração ou qualquer tipo de coisa que permita que os critérios não sejam frios, calculados, matemáticos, mesmo que talvez não venham ser aquele que seja a grande expectativa das pessoas. Enfim, acho que falei muito, mas eu queria dar primeiro o resgate de onde a gente veio com essa transação, falar um pouco sobre essa transação de dívida ativa que já está valendo, com as hipóteses que já estão valendo, e os super elogios que eu já mencionei, e mencionar que a transação de contencioso virá, e que todos nós temos que estar muito do lado da PGFN no sentido de blindá-la de eventuais pressões econômicas e políticas que podem vir para que não haja desperdício de dinheiro público e setores mais fortes fazendo pressão para que não seja uma análise estritamente objetiva das teses que serão transacionadas ou dos critérios correspondentes às teses que serão transacionadas. Acho que é isso, Léo. Passo a bola para você e continuo aqui à disposição para a gente conversar. Muito obrigado, Léo, pelas suas considerações. Muito rico, de uma forma bem resumida, você conseguiu, né, traçar todo o panorama, trazer essas críticas que você comentou. Eu acho que realmente é um instituto que acho que vem para ficar, eu acho que vai ser aperfeiçoado com o tempo. É muito importante a PGFN, né, ser bem transparente nessa questão dos dados. Como você mencionou, a transação da dívida ativa, ela realmente tem um propósito bem interessante de reduzir esse volume de processo, de tentar recuperar valores praticamente irrecuperáveis. Mais uma tentativa nesse sentido. Eu preocupo um pouco com alguns requisitos, algumas situações, assim, algumas exigências que estão principalmente nas portarias, né? Duas exigências assim que não seriam factíveis em termos de conhecendo a realidade. Uma é você manter a regularidade do FGTS. Tudo bem, o FGTS realmente é um direito social do trabalhador, não é um crédito tributário e tudo mais, mas ele também não pode ser objeto de transação, mas é um requisito que haja a regularidade do pagamento do FGTS, senão você pode ser excluído. Não sei se isso, por empresas que já estão num nível de endividamento, salvo se elas realmente estiverem inoperantes. Aí ela não vai ter mais FGTS recolher, tudo bem. E uma outra questão é quando ocorre novas inscrições de dívida ativa, em que a empresa tem 90 dias para liquidá-las, ou seja, regularizar a dívida nova que vier a ser inscrita em dívida ativa. Também, em termos factíveis, eu não sei se isso é uma realidade viável para um grande número de contribuintes devedores. Ele acaba que se envolve naquela
né, aquela bola de neve, e de uma dívida, ele busca regularizar, mas acaba que surgem outras. E aí você tira a oportunidade, né, de rescinde uma transação por uma outra dívida que surgiu posteriormente. Isso aí que acho que no tempo vai nos dizer se é viável ou não. Eu tenho um pouco pouca dúvida, né, sobre se isso vai ser realmente viável, se vai ser possível, e até a forma como quando se conta o tal dos 90 dias, né? Dos 90 dias da inscrição, 90 dias da ciência daquela inscrição, como que isso talvez tenha que ser mais pormenorizado. A questão dessa nova transação, né, excepcional aí, que surge a partir de amanhã, que está vinculada ao coronavírus, eu acho que você tem razão, ela saiu daquele esquema, daquela premissa linear que é ruim, né, que beneficiava muitas vezes justamente os contribuintes de alta capacidade de recuperação, de pagamento, né, e prestigia aqueles que realmente estão em dificuldade, estão querendo retomar a regularidade fiscal e buscam aí resolver esses problemas tributários. A minha dúvida é a questão do período de análise pela PGFN, né, se isso aí se tem estrutura humana, se tem estrutura suficiente, caso haja uma demanda alta sobre isso, né? Acredito que nesses primeiros meses, talvez assim, aqueles setores que realmente foram altamente afetados pela redução da receita nesses 3, 4 primeiros meses, com certeza, logo vão ter aí vários fazendo esse pedido trazendo as informações, né, justamente para a PGFN fazer a sua análise, o cálculo e promover uma proposta para ela aderir, né, a essa transação. Eu não sei o tempo, né, se é um tempo viável, se é um tempo que se a Procuradoria vai ter essa estrutura suficiente para analisar isso tudo, porque, como você mesmo disse, é casuístico. Então, é uma documentação, assim, razoável, né? Você tem que analisar todas as declarações enviadas pela empresa, nós vamos cair na questão também das pessoas físicas, pode ser necessário a análise também da documentação dos eventuais responsáveis tributários, como que a Receita Federal vai avaliar essas situações de responsabilidade tributária, imagina o grupo econômico, enfim, outras situações vão aparecer, né? Então, isso aí pode ser uma situação, se demorar muito, não sei como vai ficar a situação do contribuinte. Acho que a Procuradoria tem que estar, né, ciente disso aí, que ela vai ter que ser bem ágil e tentar, pode-se dizer assim, tentar fazer essa análise de modo a também não gerar ou não criar litígio, né? Mostrei, né, trouxe lá as informações, gera aquela expectativa no contribuinte, aí vem uma proposta da PFN, assim, eventualmente não muito bem fundamentada, ou numa análise mais de risco. E eu tenho medo dessa coisa de gerar litígio. No Brasil é assim, qualquer coisa, qualquer requerimento gera um litígio. Né? Você apresenta um negócio, foi negado, vamos para o juiz. Isso aí é algo que eu acho que a Procuradoria tem que estar bem alinhada na medida dos indeferimentos, das propostas serem bem fundamentadas para o próprio convencimento daquele pessoa que está propondo e mostrando o seguinte, olha, se você for a sua chance de êxito vai ser muito pequena. Né? Isso são pontos relevantes que eu acho que tem que se pensar. Uma outra questão que eu não vi nessa portaria, mas tinha na outra, o pagamento precatório. O pagamento precatório eu acho ótimo, realmente eu acho, né, eu tenho um crédito, estou com débito, vamos fazer essa compensação. Mas havia lá uma cláusula nas portarias anteriores de que, se houvesse saldo, eu usar esse saldo para liquidar outros débitos, ou eventualmente garantir execuções fiscais já garantidas por outros bens. Enfim, esse saldo não era disponibilizado para o devedor de forma automática, de forma célere, mas sim ficava preso em razão de outros débitos, né? Isso eu acho um problema muito sério, porque a União tentou fazer isso no passado e com aquela compensação forçada aos precatórios, o Supremo declarou aquilo inconstitucional. Eu entendo também o outro lado da Procuradoria dizer eu preciso da melhor garantia do meu crédito tributário, mas se a exigibilidade está suspensa, se ele está garantido por outro tipo de bem,
Se o contribuinte naquela situação está irregular, eu acho que o caminho é liberar o saldo remanescente, não tem como. Eu acho que é um pouco forçar essa compensação de ofício, né? É uma medida um pouco drástica. Eu acho que isso tem que ser pensado. E quanto à questão dessa nova portaria, né, que ele usa lá o termo disseminada, como é? Irrelevante controvérsia jurídica. Conversa, né? Realmente, os critérios são difíceis de elencar. A gente fica pensando, bom, nós temos um volume de contencioso no CARF muito elevado, mais de 600 bilhões ao todo, temos questões extremamente complexas, que são definidas por voto de qualidade, estão indo agora para o Poder Judiciário, sem qualquer sinalização de como ele vai decidir. Até porque são situações muito casuísticas, né? Acredito que grande parte dessas ações anulatórias que vierem a ser discutidas nos tribunais, acho que poucas vão conseguir superar o óbice do reexame da matéria fática para os tribunais superiores. Ou seja, é uma tendência de termos decisões que vão finalizar na segunda instância em razão das situações casuísticas de cada. Lógico que algumas questões jurídicas, eminentemente jurídicas, sem análise fática, isso vai existir, mas muitas vão ser baseadas na matéria fática do que existe no processo. E aí nós temos, né, por exemplo, várias questões envolvendo pejotização, envolvendo ágio, PLR. Como eu vou levar critérios, né? Enumerar, indicar critérios que sejam possíveis para definir que vamos transacionar nessa matéria. Vai ser só assim, olha, tem um volume enorme de crédito tributário sendo discutido nessas matérias, alcança aí um volume muito grande de empresas, e, enfim, esses são litígios, igual você falou, vão demorar 10, 15 anos, então vamos fazer aqui um edital para essas matérias que são extremamente complexas, mas que não tem como definir quem vai ganhar, e estipular aqui, quem que façam adesão, paguem para finalizar, extinguir o conflito. Né? Qual o risco disso? Cair realmente em uma espécie de privilégio, numa espécie de benefício ou de algum setor ou de determinadas situações, como você comentou, uma situação econômica. É melhor receber 5 do que receber 20 lá na frente. Essa análise econômica aí tem que ser muito bem elaborada para não gerar dúvidas sobre a sua legitimidade, entendeu? Então, eu acho difícil realmente pensarmos... Ou então vai ter transação sobre o que a União está vendo que vai perder. Tudo sinaliza que o Supremo ou o STJ vai dar ganho de causa aos contribuintes. Vamos transacionar. Será que vai ser isso? Né? Melhor receber alguma coisa do que não receber nada? E aí coloca assim, pô, mas se o contribuinte continuar a demanda, há uma grande chance ou uma boa chance dele vir ganhar e não receber e não ter que pagar nada. Pode ser uma opção da União. Vamos transacionar no que nos mostra que nós vamos perder, eventualmente, justamente para não comprometer alguém vir e alegar que estamos transacionando com o crédito público, né? Ou estamos renunciando a algo possível de ser recuperado no futuro. Realmente é uma medida, acho que é inovadora, lógico. Talvez a ideia de transação, quando fala em concessões mútuas, né, ela vem muito dessa ideia de que eu vou abrir mão de parte do crédito tributário, você vai abrir mão de parte da sua discussão, ou seja, você vai me pagar algo e eu vou deixar de receber algo. Mas como definir isso, realmente o tempo aí que esperemos que né, esse próximo semestre tenha aí isso aí seja bem amadurecido, essa reflexão sobre quais seriam os melhores critérios. Tá? E eu não sei se temos perguntas aí, o pessoal fez perguntas. Você consegue ler? Eu não consigo ler, não. Eu acho que, pelo que eu vi, o Walter entrou, Walter Lobato, nosso grande amigo. Eu vi... Quem mais está aí? A Renata. Doutor, eu queria falar Renata, chefe da sobre DIAF. horário de sucumbência. Oi?
Nosso colega aqui, Alberto Fux. Doutor Léo, poderia falar sobre honorários de sucumbência? Imaginando aí a... Honorários de sucumbência, eles entram na conta. O desconto vai ser proporcionais aos honorários. Então, a lei expressamente diz que quando houver transação, no mínimo, aquilo que vai ser renunciado de honorários deve ser igual àquilo que está sendo renunciado do crédito. Então, tem a previsão expressa de proporcionalidade e, no mínimo, que vai ser renunciado é igual àquilo que for renunciado dos juros e da multa ou do principal, que no caso a transação de contencioso se permite transação do valor principal também, não só juros e multa. Estou vendo a Mariana Brito aqui também. Rubens, nosso glorioso procurador regional. Posso responder falar suas considerações, Léo? Pode sim, por favor. Bom, você colocou muita coisa que é muito importante. Aí, de novo, essa questão de desenvolvimento de maturidade da instituição, ela realmente é muito importante. Você me perguntou alguma das perguntas, eu vou respondendo aos poucos. Você falou assim, olha, será que o BGFN vai ter estrutura para suportar isso aí? Eu disse o seguinte, a Procuradoria ela é dividida basicamente em 4 setores. Vou colocar 4 para fins de simplificação. Esse é um setor muito forte, que é uma adjuntoria de dívida ativa da União. Você tem algumas adjuntorias de consultivo, tributário, administrativo, financeiro, etc. E você tem você tem a adjuntoria de contencioso, e você tem a gestão, a parte de gestão corporativa. Vamos supor, então, consultorias, contencioso, gestão corporativa e dívida ativa. Eu diria que quem mais se desenvolveu dessas 4 áreas da PGFN com o passar do tempo, na minha análise, a hora que eu era o adjunto um dos adjuntos da parte de consultoria, é a parte de dívida ativa. Parte da dívida ativa da PGFN, eu acho que é a que mais se desenvolveu. Então, é interessante a gente observar que os parcelamentos anteriores, eles tinham uma enorme dificuldade de operacionalização da PGFN ou da Receita, porque não foram eles que criaram. Então, era aquela coisa, às vezes, que o Congresso fazia, você não tinha sistema para fazer, porque o sujeito que fez não sabe falar o tipo de controle que você consegue fazer naquele tipo de programa. Então, você fala assim, eu vou pegar e agora eu vou verificar 0,3% de pagamento mensal de sua receita bruta. Você tem noção do que você verificar a receita bruta de uma empresa 0,3, fazer o controle? Como é que eu controlo isso? Ou eu vou pegar prejuízo fiscal, eu vou fazer manualmente prejuízo. Eram uns programas que você não tinha esse tipo de coisa. Hoje, essas propostas sendo feitas... Nós temos 1 minuto, vai fechar. Opa, já. Então, hoje, essas propostas, por partirem de quem vai operacionalizar, elas são muito casadas. Então, a dívida ativa, eu tenho certeza que quando propôs, já sabia que tinha condições de fazer operacionalização. Isso hoje eu estou muito tranquilo em relação a isso, por conta desse desenvolvimento que a gente teve, que a gente não tinha. Não sei se cair aqui, tipo aquele filme que termina no meio, beleza. Vamos nos despedir. Vai cair agora. Infelizmente. Vai cair. Mas foi uma satisfação, Léo. Muito bom. Vamos fazer mais vezes. Eu que agradeço aí toda a oportunidade, tá? Dá um bom dia para todos e uma boa semana para todos. Obrigado, Léo.